Aleluia. Aí você mata a baixinha. Tem que fazer um chazinho para ela hoje. Glória a Deus. Quem quer viver algo novo aí? Amém? Amém. Glória a Deus. Nós queremos viver algo novo, né? Há uma necessidade de nós vivermos algo novo. Queridos, nós estamos numa campanha que se chama O Sangue de Jesus Tem Poder, amém? Quem está ligado aí? Glória a Deus. Às vezes nós usamos esta frase como um jargão lá no mundo, né? O sangue de Jesus tem poder, né? Mas às vezes nós não fazemos nem ideia desta palavra que nós liberamos. É uma palavra poderosa, queridos. E quando nós entendemos o que significa o sangue de Jesus tem poder, nós começamos a usar esta frase com mais cautela. E a gente acaba entendendo o significado dela. Amém? A única coisa, diz um certo sábio, que a única coisa que ninguém pode tirar de mim e de você, queridos, é o conhecimento. Então pode acontecer várias coisas. Você pode ser defraudado, você pode ser roubado, podem levar tudo o que é seu. Mas se você tiver conhecimento, queridos, ninguém pode tirar este tesouro do seu coração. Por isso que Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estava ali no fundo, queridos, e estava pensando, às vezes as pessoas quando falam de campanha, né, se condicionam a uma situação de exigir algo de Deus. Mas eu estava ali pensando naquela passagem que Jesus fala, existia um certo homem que tinha um demônio. Quem já ouviu essa passagem ou já leu essa passagem? E que de repente esse demônio, ele é expulso dali, né? E ele anda por derredor da terra, né? Jesus, ele vai dizer que quando este demônio, ele anda e ele não acha um lugar para repousar, ele lembra da antiga casa. Só que a antiga casa, ela estava limpa e ornamentada. E de repente ele chega lá e traz mais 7. Ou seja, podemos passar por campanhas de libertação, podemos passar por várias campanhas. Você pode ir atrás de campanhas e campanhas, mas se você realmente não decidir ter um relacionamento com Deus e preencher o vácuo que existe dentro de você, eu e você simplesmente vamos atrair outros demônios para entrar dentro do nosso lar. Então eu e você viemos estar atento à palavra do Senhor, absorver o máximo possível do Evangelho, porque a luta lá fora é real. Satanás, ele quer matar eu e quer matar você. Porque nós somos potenciais nas mãos do Senhor. Nós somos como flecha na mão de Deus. E quando nós nos dispomos para ser usado pelo Senhor, queridos, não tem demônio, não tem diabo que fica de pé. Porque toda a autoridade é dada para nós dos céus. E essa autoridade é dada pelo nosso Senhor. E o nome de Jesus, ele tem poder quando nós cremos nele. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Quem está feliz com Jesus aí, amém? Glória a Deus, que esta alegria ela não venha mais sair, né? Como diz o nosso amigo Fernandinho, essa alegria não vem mais sair. Queridos, o que significa a palavra sangue? Eu fui lá no Google, lá, peguei só o basiquinho aqui. A palavra sangue, ela significa vida, amém? A palavra sangue significa vida, significa existência. Sem sangue aqui, quem que consegue sobreviver? Falei segunda-feira lá no Vila Romana e comparei com o Covid, né? Nós vemos que o Covid, muitas pessoas têm morrido de trombose, né? Pessoas que deram infarto porque o seu sangue coagulou e de repente deu um infarto nele ali e morreu. Né? Nós perdemos o nosso pastor, foi mais ou menos dessa forma. Né, deu um infarto nele e ele faleceu. Porque quando falta oxigenação no sangue, o sangue ele começa a engrossar e de repente ele coagula. E a pessoa vem a falecer. Então a palavra sangue, ela significa o quê? Vida. Então não esqueça disso. Quando nós falamos o sangue de Jesus tem poder, nós estamos dizendo a vida de Jesus tem poder. Sabe por quê, queridos? Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós não buscamos ou não adoramos um Deus que está morto. O nosso Deus, ele vive e vive pelo século dos séculos. E é esse Senhor que eu e você servimos.
Porque alguém vai servir um Deus de pau, né? Ou seja, um Deus de madeira, um Deus de pedra, um Deus de ouro e tantos outros deuses aí imposto pela própria religião. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar e a própria história vai trazer, né, algo verídico para nós, que Jesus, ele foi uma pessoa que viveu na terra. Amém? Jesus, ele viveu como homem. Ele viveu e morreu. Ele nasceu como homem, ele viveu como homem e ele morreu como homem. Quem crê? Amém? Então Jesus, ele viveu como homem na terra, ele morreu, mas só que ao terceiro dia ele ressuscitou como Deus, queridos. Então Jesus primeiro ele veio como cordeiro, que nós vamos explicar o que significa, o que é ser cordeiro. E depois, agora na sua segunda vinda, Jesus vai vir como juiz para julgar todas as nações. Por isso que é interessante e importante eu e você estarmos firmes na presença do Senhor. Porque quando nós sairmos lá para fora, queridos, vai existir várias ofertas para mim e para você. Satanás vai vir com pratos, às vezes que você vai falar assim, nossa, é isso que eu quero me esbaldar. Só que Deus, ele tem algo muito maior e muito melhor para as nossas vidas. Nós estamos calejados de saber que quando nós trabalhamos numa empresa, né, nós almejamos já o dia do pagamento. Quem é assim? Né? Você já fica pensando já no pagamento. Estou trabalhando lá, estou pensando... Você não está pensando no trabalho. Quem falar que gosta do trabalho está, né, faltando um pouco com a verdade aí. Muitas vezes nós queremos o salário. Porque se vier faltando R$1, você vai lá no RH lá questionar e dizer assim, opa, está faltando R$1 no meu pagamento, o que aconteceu? Então nós almejamos a recompensa. E qual que é a recompensa minha e sua? A vida eterna, queridos. Jesus diz, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de Cristo, perder a vida, queridos, não é se matar não, tá? Não é tirar a própria vida por Jesus, não. Às vezes a pessoa, é sim, eu vou lá no pontilhão me matar e tô legal. Perder a vida por Cristo, queridos, é deixar os nossos desejos, as concupiscências da carne, tudo aquilo que faz com que os nossos olhos se enegreçam, que os nossos olhos se tornem trevas, e olhar para a luz do Senhor e viver segundo a vontade de Deus. E como que eu sei qual que é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor? Ontem eu conversando com alguém, eu falei sobre isso. Queridos, nós não vamos mudar por esforços. Às vezes a religião te ensina você se esforçar para ser um cristão melhor. Mas eu vou dizer para você, se eu e você lermos a palavra de Deus, ela vai automaticamente, isso é poder de Deus, estimular eu a obedecer ao Senhor. Então não é eu me esforçar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa salvação não é por força, não é pelas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E eu só tenho fé em Deus quando eu realmente me disponho ou estou disposto a conhecer a vontade do Senhor por meio das Escrituras. E nós estamos vivendo um tempo, queridos, que infelizmente as pessoas estão dando mais tempo, ou seja, está dando, né, mais aval para coisas supérfluas da vida. Coisas que realmente só nos sustêm no momento, momentâneo. É como se, quem aqui come uma macarronada e passado meia hora, ou só eu sou assim, fica com fome de novo? Se eu comer um macarrão, depois de meia hora eu estou com fome de novo. Eu tenho que comer arroz, feijão e um pedaço de carne. Hoje eu comi arroz, feijão, batata assada que a esposa inventou lá, e tinha uns pedacinhos de frango lá, eram uns pedacinhos mesmo, que chegou a dar até briga, né? E não sustenta, queridos. Aí a gente quer comer outras coisas e tal. E onde você já vai vendo essa bolinha assim, né? Vai comendo bastante e tal. E as coisas vão acontecendo. Então, na fé, queridos, nós precisamos de sustância. Nós precisamos de mocotó, né? Nós precisamos de rabada, sabe? Que soa e fala assim, cara, agora eu estou firme com Jesus. E é esse Jesus que nós precisamos buscar todos os dias da nossa vida. Então, o significado do sangue significa vida. Amém? Em Gênesis capítulo 3, no verso 21... vemos o primeiro relato da morte na Bíblia. Quando Adão e Eva, eles pecam, a boca seca também. Quando Adão e Eva, eles pecam, eles, olha o que o texto diz lá, e o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eu não vou entrar no mérito do texto aqui. Se vocês tiverem curiosidade, que é algo que vocês precisam ter, se estimulem, se esforcem, queridos. Não fica com preguiça não.
Preguiça não é de Deus, não. Preguiça é de Satanás. Satanás quer te ofuscar a sua visão. Busca o Senhor pela palavra. Então chega na sua casa, pega esse capítulo 3 de Gênesis, leia ali. Ah, mas eu já li e conheço a história de Adão e Eva. Vai lá que Deus tem algo oculto ali para que você veja e você seja cheio do poder de Deus. Queridos, a primeira morte aconteceu aqui nessa passagem. A partir do momento que Adão e Eva eles pecaram contra o Senhor, por meio da desobediência, Deus ele matou um animal. Para que vestisse Adão e Eva. Então eles estavam nus, eles se viram nus. Antes do pecado, eles não tinham malícia. Nós somos maliciosos de natureza, nós temos a natureza adâmica dentro de nós, querendo todos os dias ressuscitar. E por isso que todos os dias nós temos que crucificar a nossa natureza adâmica naquela cruz e falar, opa, você não tem domínio sobre mim mais não. Agora, quem tem domínio sobre mim é Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que agora já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, aqui aconteceu a primeira morte. Morreu um animal inocente, porque o animal não tinha nada a ver. Coitado do animal. Imagina pegar aquele cachorrinho que estava ali da minha mãe. O cachorrinho da minha mãe, viu? Não chuta não, por favor. Senão vou ter que fazer uma oração contrária por você. Brincadeira. Pegar um cachorrinho inocente e matar para me salvar. Imagina que coisa de doido. Derramar o sangue do coitadinho. Porque que fui eu que pequei. Fui eu que errei. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Então a primeira veste que Deus fez por Adão e Eva precisou sacrificar um animalzinho inocente. Foi derramado o sangue, ou seja, foi derramado uma vida em favor de outra vida. Vocês conseguem entender? Foi uma troca. Matou um para o outro viver. Isso é muito e muito sério. E depois em Gênesis capítulo 4, verso 8, vemos o segundo caso relatado entre dois irmãos, que é Abel e Caim. São dois irmãos que por causa da inveja de um irmão, a inveja de Caim, infelizmente ele sentiu ali uma inveja do seu irmão, porque o seu irmão fez uma oferta a Deus que agradou o coração do Senhor, e de repente subiu no coração dele uma inveja que ele sentiu o desejo de matar o seu próprio irmão. Sabe que existe hoje pessoas que matam seus próprios irmãos? Mata irmão, mata pai, mata mãe, nós vemos tantas coisas acontecendo nesse mundo doido. Então aqui, o que aconteceu? Falou Caim com o seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Ou seja, foi derramado o sangue. No verso seguinte, Luquinha, põe lá para nós ver se é o que eu estou pensando. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei, sou eu o guarda do meu irmão? Próximo. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Ou seja, a vida do seu irmão está clamando a mim. E o sangue de Abel estava gritando. E gritando por quê? Gritando por justiça, queridos. Porque todas as vezes que alguém morre, o sangue, a vida, ele grita por justiça. Então quando um animal morre por mim, a justiça está gritando. Porque ele não merecia a morte, mas sim eu. Aqui quando o seu irmão Caim tira a própria vida do seu irmão Abel, o sangue dele, a vida está clamando, está gritando diante do Senhor. Por isso que Deus foi ali para atender o pedido do seu irmão Abel. Em Êxodo capítulo 12, no verso 21, 23, nós vamos ver... Não precisa pôr, Luquinha, só para a gente dar uma adiantada aqui. Senão a gente... Amém. Eu vou expor um pouquinho da história. Quem aqui sabe... acredito que vocês, né? Existem pessoas que assistem aquela novela na Record, né? Eu não indico para vocês não, queridos. Eu indico a Bíblia. Às vezes você vai ver algumas coisas lá e diverge da palavra do Senhor. E às vezes existe heresias lá que a gente tem como verdade e infelizmente isso acaba trazendo uma deturpação na nossa mente. E a gente acha que aquilo é certo e muitas vezes não tem nada a ver com o Evangelho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente absorve também. E a heresia é algo assim, queridos, que entra no nosso coração, depois para sair dá um trabalho. Porque a pessoa quando aprende errado, para depois aprender certo, meu Deus do céu, aí dá muito trabalho. Então nós vemos Moisés ele foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito.
E aí nós vemos lá que Faraó, existe uma resistência de Faraó e não deixa com que, né, o povo de Israel saísse do Egito. E de repente aconteceu as 10 pragas que todos nós sabemos. E chega num certo momento que uma delas é o primogênito de cada família iria morrer. Aí chega uma informação, essa informação da parte de Deus para Moisés. Moisés vai lá, fala para o povo de Israel, fala assim, ó, mata um cordeiro e o sangue desse cordeiro você passa entre os batentes da porta e das janelas. E aonde que a morte, o espírito da morte passasse, e se tivesse o sangue do cordeiro, estes homens, ou seja, estes filhos primogênitos, eles se salvariam, eles não morreriam, eles não passariam pela morte. E aí nós já sabemos o que aconteceu. Todos aqueles que não ouviram, né, porque acredito eu que nem nos tempos de hoje, né, a palavra de Deus está sendo pregada e muitas vezes nós não estamos ouvindo. Né? Às vezes nós estamos na igreja, mas nós não estamos. Consegue entender? A cabeça nossa às vezes está pensando no lanche que vai comer depois, na janta que vai esquentar, aquela do almoço, né, aquela costela que assou no forno, né, se alguém aí, né? Então, queridos, a nossa cabeça muitas vezes está distante do Senhor. E com certeza, queridos, não está na Bíblia, mas eu acredito assim que existiu pessoas que eram israelitas e que não deram crédito para a palavra que foi exposta ali. Então, os primogênitos de cada família, eles faleceram. Imagina um pai perder um filho, o primeiro filho. Porque nós vemos que o primeiro filho ele era de grande importância, segundo a lei judaica, segundo os costumes judaicos. O primeiro filho era o filho mais importante deles. Era aquele que herdaria, né, os tesouros que foi conquistado, era aquele que herdaria também as dívidas. Né, e era aquele que estava na frente de tudo, que assumiria a casa dos seus pais. Então nós vemos ali que eles infelizmente morreram. Eu queria fazer uma alusão de Cristo. Cristo, quando ele morre naquela cruz, ele derrama o sangue dele para nos salvar, amém? Então ele derrama a vida dele para nos salvar. Então se eu e você recebemos Jesus e cremos nele como o Senhor da nossa vida, nós estamos protegidos, nós estamos blindados pelo Senhor. Existem pessoas, queridos, que recebeu Jesus como seu Senhor e ainda acredita, infelizmente, na maldição hereditária, queridos. Quando nós recebemos Jesus, Efésios capítulo 1, verso 3, põe lá, Luquinha, para a gente ler. Efésios capítulo 1, verso 3. Olha o que diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com o quê? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, queridos, a bênção do Senhor não é por medida. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos. Como que eu recebo Jesus como Senhor da minha vida e fico temendo ainda represária da parte do inferno, queridos? Eu e você somos filhos do Senhor. O Senhor nos protege como uma galinha protege os seus pintinhos. Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Quando nós cremos em Jesus, nós repreendemos todo o mal. Porque essa autoridade foi dada para mim e para você. O sangue de Jesus nos protege de tudo. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu tenho medo da maldição. Existe usos e costumes, né? Que eu digo assim, que às vezes nós aprendemos com os nossos pais. Aí nós trazemos para as nossas vidas. Né? Que teve uma parte da minha vida que eu trouxe algumas coisas que eu vi do meu pai para a minha vida. Queridos, mas a partir do momento que nós viemos para Jesus, está quebrado. Né? Hoje nós vivemos debaixo da graça do Senhor. Temos dificuldade, temos todos os dias. Né, irmão Roberto? A gente enfrenta guerras todos os dias. Mas o Senhor é conosco. Existe uma promessa para nós. Existe uma promessa de vida e não de morte. O sangue de Jesus nos protege de todas as coisas. Por que Jesus ele precisou morrer e derramar seu sangue? Hebreus capítulo 9, verso 22. Não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Hebreus capítulo 9, verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Queridos, sabe por que nós não entendemos o significado do sangue de Jesus?
Porque nós não conhecemos as Escrituras. Porque se a gente for lá no Antigo Testamento, vai lá na sua casa, pega o livro de Levítico, capítulo 4, vai falar sobre sacrifícios. Era pego um animal, queridos. Eu vou usar um exemplo para você. Era pego um cordeiro. Sabe o que era feito com esse cordeiro? Esse cordeiro ele era levado até o templo e de repente o sacerdote fazia com que nós ponhássemos a mão sobre este cordeiro. Pensa bem. Aí nesse pôr a mão, transferia todos os nossos pecados para este cordeiro. Vocês conseguem entender? Quando eu falei do animalzinho é nesse sentido. Então eu pus a mão sobre este cordeiro e de repente os meus pecados foram transferidos para este cordeiro. E de repente o sacerdote ele chega com um punhal e o sangue deste cordeiro é derramado. Ele morre em favor da minha vida, queridos. E foi isso que Jesus fez naquela cruz por mim e por você. Sabe por que nós hoje temos a oportunidade de receber a palavra do Senhor? Porque a misericórdia do Senhor, ela é tão grande que nós não fazemos nem ideia, queridos. A misericórdia do Senhor nos alcançou. Sabe, a salvação não era para mim e para você. A salvação ela foi condicionada para os judeus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a salvação, ele fala primeiro dos judeus e depois dos gregos. E depois de nós que somos aí, né, os pecadores. Então, queridos, Jesus ele derramou o sangue para que nós viéssemos ser salvos. Amém? Então o sangue de Jesus, ele tem todo o poder. Que eu comece a entender o poder deste nome. O nome de Jesus, ele tem poder nas nossas vidas. Amém? Então sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por isso que Jesus teve que morrer como homem. E o animal, queridos, ele tinha que ser puro. E Jesus, a Bíblia nos mostra que Jesus ele não pecou. Capítulo 53 de Isaías. Quando eu vi este texto, quando eu comecei a caminhar na fé, eu falei, cara, um texto que foi escrito, vocês conseguem entender? Um texto que foi escrito 1500 anos antes de Cristo. E de repente Jesus ele vive isso aqui, você fala assim, cara, olha a profecia concretizando em Jesus. Como que eu não vou crer nesse Deus? Porque antes de Jesus, às vezes nós não conhecendo as leis hebraicas ou as leis judaicas, o que acontece? Nós não temos ideia do porquê que Jesus precisou morrer na cruz. Aí nós achamos que de repente alguém decidiu morrer lá e era isso. Queridos, existia um planejamento de Deus para nos alcançar. Sabe, antes de nós nascermos, nós já estávamos nos planos de Deus. Então, quando nós vemos aqui um texto escrito há mais de 1500 anos antes de Jesus, cara, é muito poderoso isso aqui. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura e nem beleza. Jesus ele não tinha formosura e nem beleza, queridos, não era de aparência. Sabe do que era? Era o seu interior. Sabe por quê? O amor, quando ele está no meio das trevas, ele se torna algo assim que incomoda. Né? Quando você é diferente no meio das pessoas que são ruins, de repente elas começam a olhar para você com os olhos diferentes. Então Jesus ele não tinha beleza e nem formosura, porque ele era puro. Jesus ele era singelo, ele era simples, ele era humilde. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Esse texto aqui cabe naquela passagem que os discípulos, aquela multidão que estava seguindo Jesus, de repente virou as costas para ele, porque ele estava pregando um sermão duro, e de repente esse povo olhou e falou assim, cara, não dá para seguir esse Jesus não, o sermão dele é muito duro. Sabe, a gente às vezes gosta de fast food, né? A gente gosta de palminha nas costas, a gente gosta de elogio. Queridos, sabe o que vai fazer eu e você ser firmes na presença do Senhor? Repreensão, nós sermos disciplinados, nós entendermos a vontade do Senhor. E é isso que Deus quer para mim e para você. Hoje nós sofremos, amanhã nós recebemos da parte do Senhor a recompensa que foi destinada para mim e para você. Amém? E rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. 4.
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre da sua geração considerou que Ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, e nem houvesse engano na sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando Ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Até aí, queridos. Jesus, Ele foi um sacrifício perfeito por mim e por você. Sabe, todas as nossas dores, aflições, os nossos pecados, as nossas transgressões, foi levada sobre Jesus, não porque Jesus foi forçado para receber os nossos pecados. Jesus, Ele se ofereceu diferente do cordeiro que era entregado inocentemente. Queridos, vocês conseguem entender que Jesus, Ele é o Cordeiro Santo, como diz João Batista, ali vai o Cordeiro Santo, que nos traz a paz. Jesus, queridos, Ele foi levado para o matadouro conscientemente, ser racional. Jesus não era um louco, Jesus não era um animal, porque o animal, queridos, irracional, ele não pensa, ele não raciocina. Se eu e você quiser fazer qualquer coisa com ele, a gente faz, porque ele não sabe raciocinar. Agora Jesus, Ele era um ser racional, Ele sabia o que estava fazendo por nós. Ninguém matou Jesus. Às vezes as pessoas falam, os romanos mataram Jesus. Romanos não mataram Jesus, Ele entregou a sua vida. Portanto, no momento que Ele poderia se defender, Ele não se defendeu, Ele ficou na sua, quietinho, deixando com que o mover de Deus fosse cumprido. Sabe por quê, queridos? Por mim e por você. O evangelista Lucas, ele vai relatar, deixa eu ver aqui certinho onde que é o texto. Lucas, no capítulo 22, verso 44, põe lá, Luquinha, só para a gente ver. Versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíram sobre o chão. É só o evangelista Lucas que relata isso aqui. Por quê? O evangelista Lucas, ele era um médico. Então, sobre medicina, ele sabia muito bem. E quando ele fala que Jesus, ele suava gotas de sangue, ele está dizendo que o sofrimento de Jesus era tamanho que ele começou a suar gotas de sangue. Sabe, existe a ciência, né, o nome científico desse acontecimento é hematidrose. Nem sabia que existia essa palavra. É uma situação ocasionada por um extremo sofrimento e angústia. Imagina o sofrimento de Jesus naquele momento que ele estava orando ali. Né, o Roberto até falou outro dia, né? Domingo, né? Você pregando, falando sobre isso. Enquanto Jesus estava lá orando e orando, os apóstolos estavam dormindo, né? Então, Jesus, ele estava numa tremenda agonia, queridos, estava sofrendo, porque o que ele passaria naquele momento era algo extremo, era muita dor. Sabe, aquilo que Jesus passou era separado para mim e para você. Eu e você hoje temos a oportunidade de viver uma vida pacata, por mais que seja difícil, queridos, mas eu digo na vida espiritual, nós podemos ser salvos porque Jesus
se expôs diante de nós e diz assim, ó, Senhor, Pai, em vez de crucificar a irmã Geni, crucifica eu. Em vez de crucificar a irmã Maria, crucifica eu. Os pecados que era dela, pode pôr na minha conta. Sabe, todo o débito que era da igreja aqui, põe na minha conta que eu vou pagar. Sabe por que nós desviamos de Jesus? Porque nós somos ingratos. A gratidão, queridos, é um dos maiores sentimentos que nós podemos ter na vida. Quando alguém faz algo bom para nós, cara, a gente tem que ser grato pro resto da vida. E quando nós entendemos que Jesus nos salvou, nós precisamos ser gratos por este ato que ele fez por nós. Então nós precisamos entender o que significa o sangue de Jesus tem poder. Por que Jesus ele morreu fora de Jerusalém? Hebreus capítulo 13, verso 12, Lucas. A salvação, lembra que eu falei que a salvação era dos judeus? Lembram? Jesus ele precisou morrer fora de Jerusalém, fora do povo escolhido. Olha lá. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Para alcançar eu e você. Nós estávamos fora da porta. Nós não somos dignos de entrar no Santo dos Santos. Mas só que daí Jesus falou assim, opa, tem um povo de branco lá com palmas nas mãos, e eu vou lavar eles, eu vou purificar eles. E é por isso que nós temos essa oportunidade de entrar no reino dos céus. Porque a Bíblia vai falar que existia lá 144 homens, 144 mil pessoas. Ou seja, existia lá uma multidão de pessoas, e de repente, quando apóstolo João, conversando com o anjo ali, ele pergunta sobre aqueles homens de branco, com palmas nas mãos. Ele vai dizer que são todos aqueles que passaram pelo grande sofrimento, foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que somos eu e você, queridos. É motivo de nós alegrarmos na presença de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Existe uma exigência para aqueles que querem ser salvos, que precisamos observar. 1 João, Lucas, capítulo 1, verso 7. Existe uma exigência para mim e para você, querido. Ser salvo não é só receber Jesus como Senhor da nossa vida, não. Ser salvo é nós lutarmos contra os desejos da carne todos os dias. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. Isso também se refere à nossa vida um com o outro. Nós, irmãos, em Cristo Jesus, não podemos odiar um outro. Às vezes a ira vem, só que nós não podemos dar luz para a ira. Nós temos que lançar diante do Senhor e falar, Senhor, perdoa porque o meu coração está maquinando maldade. E não deixe que a ira me consuma. Porque senão vou fazer que nem Caim fez com Abel. Então, queridos, é muito importante eu e você andar nessa linha. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você quer ser purificado de todo pecado? Caminhe na luz com Jesus. Cara, porque o pecado é trevas. O pecado é errar o alvo. O pecado é destruição, tanto material, tanto natural como espiritual. Então eu e você precisamos andar na luz, sabe? Se nós andarmos nas trevas, quem aqui já morou em sítio? Eu lembro que quando eu era criança, nós íamos, não vou falar que quando eu era pequeno, porque eu continuo sendo pequeno, né? Mas quando a gente era criança, a gente ia fazer uma visita para minha tia que morava lá em Ortigueira. Aí no meio daquele matagal assim, aí tinha as vigílias que eles faziam da reza, lembra da reza? Que ficava todo mundo... Você não entendia nada, eu ia lá só para comer mesmo. E aí tinha uns negócios de comer, né? Aí eu gostava de ir lá. E aí, queridos, tinha um triozinho assim, aquele era afundado que as pessoas passavam. Meu Jesus, até chegar naquela casa, mas caíam umas par de vezes. Porque no sítio é escuro mesmo. Aqui a gente não vê, né? Porque tem muita iluminação e tal. Mas no sítio é escuro mesmo, né? Então, queridos, quando nós andamos nas trevas, nós vivemos caindo. Quem aqui conhece crente que fica caindo, vai e volta? Né? É o crente ioiô, né? O crente que fica indo para baixo e para cima, para baixo e para cima. Às vezes eu também faço isso.
Vou julgar ninguém não, né? Porque aquele que está de pé cuide para que não caia. Então nós, queridos, precisamos buscar a luz do Senhor, sabe? Pegar aquele faroletão, assim, sabe, bem grandão, de luz de LED, assim, 90 watts e pôr no nosso caminho e caminhar, queridos. É a palavra do Senhor, ela tem poder. Às vezes você vai vir na casa do Senhor meio entristecido, porque muitas vezes você não está buscando na palavra, não está jejuando, não está orando. Nós precisamos... Porque eu costumo dizer para as pessoas que nós viemos aqui para a igreja, cara, é maravilhoso. É bom estar na igreja? O que vocês acham? É bom estar aqui? É maravilhoso. Só que vocês vão se fortalecer, queridos. Eu vou usar um exemplo para vocês. É gostoso a gente comer, né, um lanche, um pastel, uma pizza na lanchonete. É bom, né? Maravilhoso, né? Para quem pode é 10. Para quem não pode, vai orar mais, né? Vai ficar com inveja do irmão, não. Mas, queridos, o que nos sustenta é o arroz e feijão. E o zoião, né? Não passa o carro do ovo, só vendo ele correndo atrás, né? Então, o que nos sustenta é arroz e feijão. Nós precisamos nos alimentar daquilo que nos dá sustância. Às vezes nós viemos para a igreja, abrimos a Bíblia só na igreja. Estava atrás da minha Bíblia aqui, ó. Perguntei para a irmã, empresta sua Bíblia para mim. A sua Bíblia está lá debaixo do púlpito. Faz umas 2 semanas já, né? Mas eu leio, tá? Não tem só essa daqui não, só para vocês saberem. Às vezes nós abrimos a Bíblia só na igreja, queridos. Ou espera abrir aqui no telão para estar lendo a Bíblia. Queridos, Bíblia é alimento espiritual. Palavra é alimento espiritual. Nós precisamos comer a palavra de Deus. Senão nós padecemos na fé. Amém ou não amém? Glória a Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 8 ao verso 11, Luquinha. Deus nos mostrou o quanto nos amou. Olha lá, mas Deus dá prova do seu amor para conosco em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Queridos, Deus não precisa provar para mim e para você que Ele nos ama. Ele já provou há mais de 2000 anos atrás. Amém? Amém, queridos? Então Cristo já provou o amor dele por nós. Não às vezes, desafiando o Senhor para ter uma casa, um carro, ou para ter um namorado, uma namorada, ou um esposo, ou uma esposa, que nós vamos nos sentir mais amados por Deus. O amor, queridos, ele precisa ser sentido. E eu só vou sentir o amor quando eu realmente amo. É que nem quando a gente está namorando, né? E quando você expressa o amor porque a outra pessoa está expressando o amor dela. E é algo assim contagiante, né? Que a gente não quer nem dormir, aquela loucura. Eu, quando eu namorava com a minha esposa há 20 anos atrás, há 17 anos atrás, minha filha vai fazer 17 anos já. Eu lembro que eu chegava em casa às 5 horas da manhã. Deitava, dormia, 8 horas já estava de pé para trabalhar. Nossa, trabalhava o dia inteiro, parecia que eu estava usando droga. Mas não, cara, é o amor, sabe? Ele é contagiante. Só que o amor de namorado é paixão. Só que quando nós reconhecemos o amor de Deus e que nós realmente também se torna aquele amor recíproco, cara, se torna algo contagiante. A gente não tem canseira, né, irmão Roberto? Estava falando com o Roberto ali fora, eu falei assim, cara, a gente faz as coisas de Deus, é um prazer tão gostoso, sem esforço. Você sabe o que é isso? Nossa, eu vou para a igreja hoje porque... né? Até falei segunda-feira, eu vou lá na igreja porque existe uma senhorinha que precisa de receber uma aguinha, porque ela tem dificuldade para descer a rampa. Eu vou lá na igreja porque as cadeiras estão meio desarrumadas, vou lá fazer alguma coisa. Vou perguntar lá para o presbítero Roberto, o que tem aí para me fazer? O irmão Jair, quando corta ali a grama ali, será que o irmão Jair não precisa de uma pessoa para rastelar, para ajudar a varrer? Sabe, às vezes nós vemos no nosso mundinho fechado que nós achamos que fazer a obra de Deus é só estar com o microfone na mão. Quando eu pego o microfone na mão parece criança, sabe, fico faceiro. Às vezes nós achamos que a obra de Deus é isso aqui. A obra de Deus, queridos, é nós vivermos para Cristo realmente. Independente se nós estamos aqui ou lá fora, nós somos cristãos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, amém? Por meio da morte de Cristo, fomos trazidos para perto de Deus. Efésios capítulo 2, verso 13, Luquinha. Estamos partindo para o final, queridos. Eu sei que vocês estão meio cansados aí, mas segura a onda. Deus tem algo grande para a sua vida, amém? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto de Deus.
Pelo sangue de Jesus nós chegamos para perto do Pai, amém? E é só por meio de Jesus, queridos. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Ninguém vai alcançar a salvação, queridos, se não for por Jesus Cristo. A mãe de Jesus foi maravilhosa, queridos. Não quero pregar religião aqui não. Mas Maria, ela morreu. Se nós formos lá em Jerusalém, nós vamos encontrar o túmulo dela lá ainda. E pessoas fazendo, homenagem a ela lá naquele túmulo ainda. Mas se você for lá no túmulo que Jesus foi sepultado, a gente vai ver que Jesus não está mais lá. Vai ter uma mensagem lá dizendo que aquele que estava ali ressuscitou. E é esse Deus que nós servimos, um Deus incorruptível, um Deus que ele é vivo, um Deus que nós podemos apalpar ele, sabe? Quando você clama a ele, fala, Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, e ele vem e atende a gente. Quando eu comecei na minha fé, uma vez, aquele tempo fechou assim, sabe? Eu falei assim, meu Deus, eu quero ir para o culto hoje. E vai chover, sabe? Fechou mesmo, ficou escuro mesmo o tempo. Eu não queria que chovesse, porque eu queria vir e com aquele tempo, sabe, limpo assim, e queria estar na presença de Deus. E de repente aquele céu foi abrindo. Né? Você não precisa acreditar em mim não, mas é uma experiência que eu tive com Jesus. E quando eu vi aquele céu se abrindo assim, eu falei, obrigado, Jesus. Sabe, uma fé de criança. Eu conversando com as minhas pequenininhas, elas pegou a Bíblia delas, lê para mim, papai. Aí vamos lá ler. Tão gostoso, né, você ler para a criança. Nossa, a alegria que ela fica com entusiasmo, sabe? É algo diferente. Às vezes a gente vai pregar para as pessoas, não vou falar mais velhas, mais experientes. Nossa, uma canseira, né? Aí a gente fica cansado também. E criança entusiasma a gente porque a fé de uma criança, ela é pura. Sabe, é uma fé diferente. A Dayana está trabalhando com as crianças, sabe disso, né? Que as crianças fazem orações assim que a gente fala, meu Deus, de onde que ele tirou isso? É uma fé genuína, é uma fé que é de Deus. E qual é o valor do sangue de Cristo? 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e verso 19. Olha o valor do sangue de Cristo, queridos. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou coisas que se destroem, coisas que se deterioram, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então nós não fomos comprados com sangue de galinha, com sangue, como o pastor Antônio falava, né? Com sangue de galinha, com sangue de cachorro, de gato. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, que tem todo o poder. Amém? Para finalizar o último texto aqui, em João capítulo 6, verso 53 e verso 54. Evangelho de João capítulo 6, verso 53 e verso 54. Jesus nos dá uma condição, né, para a gente sermos salvos. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Amém, queridos? Queridos, eu vou deixar algo aqui para vocês. Às vezes nós achamos que Jesus é o amuleto da sorte. Ai, ora por mim. Ai, ora... Sabe, pessoas que só ficam atrás de Jesus por interesse. Jesus não é amuleto da sorte. Jesus, ele diz aqui, ó, se eu e você não comermos da carne e não beber do sangue, nós não herdaremos a vida eterna. E sabe o que é comer a carne e beber o sangue? É viver de renúncia, queridos. É se arrepender dos nossos pecados, é chorar diante do Senhor, falar, Senhor, eu me arrependo porque eu sou assim, porque eu sou assado, né? Hoje eu estava lendo capítulo 9 de Daniel, acho que é uma estratégia de vocês, de jejum, né? Os 21 dias de Daniel, nós vemos ali que Daniel ele ficou 21 dias orando, buscando a presença do Senhor e jejuando. A partir dos 21 dias o anjo se apresenta para Daniel ali. E aí o anjo fala para Daniel assim, ó, do primeiro dia que você abriu os teus lábios, o Senhor já ouviu a sua voz. Sabe, quando a gente se põe na presença de Deus, Ele nos ouve.
E eu e você precisamos clamar o nome do Senhor. Às vezes nós clamamos o nome do pastor, nós clamamos o nome do obreiro, nós clamamos o nome do profeta. Queridos, eu e você, como foi dito pela irmã Carla aqui, somos profetas do Senhor. O Senhor nos levantou com autoridade nessa terra. Eu e você podemos levantar as nossas mãos e profetizar em nome de Jesus que todo demônio cai por terra, toda a impureza cai por terra, todo o espírito de morte cai por terra, todo o espírito da depressão, da ansiedade, tudo aquilo que se torna psíquico na nossa mente, que faz com que nós estejamos tomando remédio, cai por terra em nome de Jesus. Este é o poder dado pelo Senhor para mim e para você, amém? Glória a Deus, esta é a palavra do Senhor. O sangue de Jesus tem poder na minha e na sua vida, e que eu e você continuemos buscando a presença de Deus, porque Deus tem algo grande na sua vida. Jesus não quer salvar só você, Jesus quer salvar a sua família, quer salvar os seus amigos, quer salvar todos aqueles que te rodeiam, em nome de Jesus. Jesus está vindo, queridos. Quem tem olhos vê, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz para as igrejas. O Espírito de Deus está mostrando para a gente que está acontecendo muitas coisas no mundo, queridos. Está acontecendo muitas coisas. E esses são os sinais que o próprio Cristo falou para nós. Vocês sabem definir as estações, os tempos, mas não sabem definir o final. O final vai ser assim, quando haver mortes, quando haver guerras, quando haver fome, quando haver pestes. Queridos, é o que está acontecendo. Eu e vocês estivemos com os nossos olhos abertos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e que a paz de Cristo Jesus esteja no coração. Só queria fazer uma oração para finalizar, e depois a Sirlene e o Roberto terminam. Amém? Fecha os teus olhos. Se põe diante do Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra, papai. Meu Deus, nós buscamos tantas coisas, achamos que o Senhor é o gênio da lâmpada mágica, que está aí só para nos servir, mas Senhor, meu Deus, assim como diz o profeta, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor, em nome de Jesus, papai. Meu Deus, tira todo o espírito egoísta que existe dentro do meu coração, que o espírito de servo, que é este espírito ao qual o Senhor nos condiciona, venha condicionar o nosso coração e que nós viemos servir a Ti, papai, servir o nosso próximo, o nosso irmão em nome de Jesus. Esteja abençoando o Teu povo, dando direção, abrindo os olhos do seu coração, abrindo a sua mente, papai, tirando tudo aquilo que veda da sua visão em nome de Jesus. Ilumina os nossos corações, papai, encha-nos com o Teu espírito e com a Tua glória, papai. Nós somos sedentos do Senhor, por mais que nós pecamos, papai, a Tua palavra nos traz uma confirmação no nosso coração. Apóstolo João, escrevendo a 1 João 1:9, ele vai dizer que, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem de bom ânimo. Jesus, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor nos limpa e purifica de todo pecado. Meu Pai, limpa e purifica o nosso coração. Que se houvesse, Senhor, uma acusação de Satanás nas nossas vidas, que nós, neste momento, com a autoridade que o Senhor tem nos dado, levantemos as nossas mãos e repreendemos toda a hostilidade do inferno, repreendemos toda a acusação de Satanás em nome de Jesus. Meu Deus, enche o nosso coração com o Teu poder e com a Tua glória, papai. Encha, Senhor, a Tua igreja, que o Espírito Santo do Senhor venha nos visitar, assim como diz a Tua palavra, assim como diz o louvor que foi cantado nesta noite, papai. Que o Espírito Santo do Senhor nos estimule, nos motive, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Guarda a Tua igreja, guarda os Teus filhos, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos para a glória do Senhor. Amém? Amém. As palmas para o Senhor, em nome de Jesus.